É isso mesmo, tem muita oportunidade de vendas por aí e muita coisa que tá aí na sua cara e que você não tá vendo. Eu vim aqui hoje para te mostrar onde estão todas essas oportunidades e para te dizer, para de deixar dinheiro na mesa. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas, o nosso podcast completamente fora da caixa. Aqui desse jeito leve, a gente faz como se fosse um bate-papo mesmo e fala sobre vendas, sobre crescimento de carreira e muitos outros pontos importantes aí para você ter sucesso, para você se sentir realizado, para você se sentir feliz. E hoje temos um tema aqui super importante, que eu tenho certeza que vai, assim, abrir a mente de muita gente e abrir os olhos também para oportunidades que estão aí na sua frente. Então, desde já, segue aqui, clica para seguir o nosso canal, avalie a gente aqui também, é sempre importante receber a avaliação de vocês, entender se vocês estão gostando, o que que vocês estão achando do nosso podcast aqui. Manda esse episódio para outras pessoas que você sabe que vai contribuir muito através desse conhecimento. E não sei nem se eu falei meu nome. Falei meu nome, Miriam Xavier, mas a gente está no Instagram e no LinkedIn. Tem o LinkedIn que é Miriam Xavier, é meu nome mesmo. O Instagram é xavier.agro. E vamos aqui então para o nosso tema super importante. Toda vez que a gente fala, que a gente usa essa expressão no dia a dia, provavelmente você já ouviu por aí, né? Ó, tem dinheiro na mesa. Às vezes a gente usa para uma oportunidade específica. Às vezes a gente fala assim, ó, nessa negociação que você está aí, ou nessa região sua de atuação, nesse dia de hoje aqui, nesse evento, sei lá, né? Não sei. A gente usa, às vezes, para uma coisa mais pontual para dizer tem dinheiro na mesa, ou seja, tem oportunidade aí, ó, ficando para trás e oportunidade boa que a gente fala, né? Só que eu vou te falar uma coisa, não é só pontualmente que tem dinheiro na mesa não, é todos os dias que tem muita oportunidade, muito simples, às vezes gente, vou te falar, é assim, a venda tá feita, a venda tá praticamente o pedido tá praticamente tirado, só que mesmo assim muito vendedor desperdiça essas oportunidades porque não está atento. E olha, se eu puder já te dizer uma coisa que vai ser assim, ó, o resumo de tudo o que a gente vai falar aqui hoje nesse episódio, que a gente vai bater esse papo aqui hoje, é muito sobre atenção e organização. Se você, vendedor do agro, tiver essas 2 atitudes aí, de cada vez mais se colocar atento e mais organizado, eu tenho certeza que vai virar uma grande chave na sua vida e que você vai passar a fazer vendas de uma forma diferente, muito melhor, sabe, sem se sentir pressionado, desesperado para bater meta no final do mês e também sem deixar oportunidades para trás. E você ainda ganha aí de quebra qualidade de vida, você ganha essa sensação de realização, porque você começa a fazer as coisas com um pouco mais de gestão, sabe, do que de deixar as coisas acontecerem. Tem muita gente, você deve conhecer por aí, muitos colegas que simplesmente rodam a semana inteira, sem ter uma agenda, sem ter um direcionamento, sem saber o que está indo falar com o cliente. Então, meu povo, para a gente já entrar nesse assunto hoje aqui, foca muito nisso, em atitude e atenção, essa é a principal atitude, aliás, né, e organização. Com esses 2 pontos aí, a gente vai colher muito resultado, e hoje eu vou te mostrar aqui alguns passos, alguns tópicos extremamente importantes para você não perder mais oportunidades, não deixar mais dinheiro na mesa. Primeiro deles, inclusive, tem muito a ver com organização, e é organização do seu tempo. A gente às vezes não aprende, né, a priorizar e a fazer a gestão do nosso tempo. Tem inclusive episódio bem recente que eu gravei sobre isso aqui, episódio 112 de gestão do tempo no agronegócio. Se você ainda não ouviu, salva esse número aqui ou vai no descritivo depois aqui do episódio. Aqui a gente sempre deixa todas essas referências que eu falo aqui, tá? Então vai aqui na descrição do episódio, você vai encontrar aqui esse episódio 112, vai lá para ouvir. Outra coisa importante, não só sobre gestão do tempo, porque eu não vou repetir o episódio 112 aqui, eu vou te dizer é que quanto mais você aprende a dizer não, delegar, tem todas essas questões importantes aí, mas assim, ó, a organizar o tempo que você tem. E eu vou te dizer uma coisa, isso é desafiador para mim também, tá? A Miriam que está aqui falando o tempo inteiro sobre gestão do tempo, te ensinando ferramentas muitas vezes, aqui no Instagram eu falo bastante disso, não é uma pessoa perfeita, tá? E
Eu também sou uma pessoa que tem um trabalho muito dinâmico, que não tem uma rotina certa, assim como acho que a maioria das pessoas que está aqui ouvindo, né. Cada hora eu estou viajando para um lugar diferente, então o meu negócio cada vez está numa fase diferente e isso exige atenção, um foco, um cuidado diferente também. Então eu sei como que é isso que você está sentindo aí, dessa dificuldade de organizar o seu tempo, a sua agenda, de fazer encaixar tudo dentro de 24 horas, né, ou na verdade menos, né, porque tem a parte que a gente tem que dormir também, né, tem a parte que a gente também descansa, que a gente se come, né, sei lá. E e pra você conseguir organizar melhor o seu tempo, a primeira coisa e que sempre me ajuda muito, é você ter clareza de tudo aquilo que você tem que fazer. Começa hoje, agora ouvindo esse episódio aqui, assim que você acabar de ouvir, começa a fazer uma lista de tudo aquilo que é atividade que você faz e que você tem que entregar aí nos próximos dias, nos próximos semanas e até meses. Começa a listar tudo isso para você começar a entender bem no passo a passo, no detalhe mesmo, o que é que você faz, como é que você pode organizar esse tempo melhor. Outra coisa, o que você prioriza, porque se a gente não anota, se a gente não coloca em algum lugar, e pode ser num um papel, pode ser numa planilha, pode ser num aplicativo, aonde for, que para você funcione melhor, só que se você não anota isso em algum lugar, não salva isso, o que que você vai fazer? Primeiro, qual que é a nossa tendência? A gente faz primeiro aquilo que a gente gosta mais. Todo ser humano é assim, não adianta falar que você não faz. É desse jeito, a gente faz primeiro aquilo que é mais interessante pra gente, aquilo que a gente faz com mais facilidade, né, que tá ali na nossa zona de talentos, ou aquilo que, de repente, a gente sabe que faz mais rápido, enfim. É o que a gente gosta que a gente faz primeiro, que a gente prioriza, que a gente lembra de fazer. Aquilo que a gente não gosta de fazer, ou que a gente não tem tanta afinidade, aquilo que a gente tem mais dificuldade, pensa nas suas tarefas aí, vai ficar muito claro para você isso. A gente deixa para depois. Só que esse deixar para depois, muitas vezes a gente está deixando tarefas extremamente importantes, cruciais para um fechamento de vendas, inclusive. Tem alguns episódios aqui que eu vou citar, inclusive, hoje aqui, tem um aqui que vai ser muito bom, que é uma produtora falando comigo, há um tempo atrás, de um troço muito errado que um vendedor fez e olha, eu espero que você não esteja fazendo e se estiver, que você consiga corrigir a partir de hoje, porque, olha, é um vacilo muito grande e que é um desperdício de oportunidade que estava ali, ó, na mão da pessoa para fazer uma venda. Mas vamos lá, vamos com calma aqui, né, nesse raciocínio aqui para a gente pensar o seguinte: além de priorizar o seu tempo, de organizar aquilo que você vai fazer e, por favor, organizar uma agenda, tá, gente? Tem hora que parece que eu tô sendo muito óbvia ou que eu tô sendo repetitiva, só que cada vez mais eu vou para algum lugar para dar um treinamento, ou eu estou fazendo uma consultoria dentro de uma empresa, tem alguma coisa ali que está acontecendo. Às vezes no meu Instagram tem gente que fala lá e eu percebo que as pessoas não têm agenda, que elas não fazem uma programação da semana. Então eu vou persistir falando sobre isso, porque a gente precisa falar mais para isso ficar pelo menos grudado, que seja como um incômodo assim, ó, de: "Ah, eu vou fazer uma agenda para ver se essa Miriam para de falar sobre isso", tá. Mas coloca isso realmente como algo que seja uma rotina na sua vida, porque essa é a grande dificuldade das pessoas em gestão de tempo, tá. Não ter rotina focada em gestão do tempo, em você organizar o seu tempo. E não é que toda semana sua vai ser igual, eu tenho certeza que não vai. Agora, se você não toma como extremamente importante de que, assim que terminar uma semana ou antes de começar a outra, você vai sentar e vai entender o que que é mais estratégico, quais são as ligações, quais são as visitas aos clientes aí, o que está em andamento. Às vezes, busca na agenda da semana passada e no seu WhatsApp também as últimas conversas, tenta entender quem são os clientes que você não pode deixar de falar com eles. Isso é um pouco também do que te ajuda a fazer gestão do tempo. Olha para trás os últimos dias, o que que você fez, olha o que que tem que ser feito daqui para frente, para você não deixar nada em aberto e não perder as oportunidades. E aí nós vamos entrar em outros pontos aqui também que vão te ajudar até a fazer a sua gestão do tempo, tá? Mas separa já um dia da semana aí para fazer isso. Outra coisa que é muito importante, e eu já falei aqui N vezes, já nem sei mais, já perdi as contas já aqui. A gente tem um episódio recente também gravado sobre isso, especificamente sobre CRM. O episódio do Agrovendas que fala sobre isso é o episódio 109. Eu mostro ali o poder do CRM para o agronegócio, para você fazer vendas e para você, estar cada vez mais conectado com seus clientes. O que que eu vou te falar de diferente hoje aqui
a respeito de CRM ou que eu vou pelo menos relembrar você que você, primeiro, não tem que ter necessariamente um software dedicado a isso, a não ser que a sua empresa tenha, e aí sim, use. Se você não tem, tem jeito de fazer isso de forma simples. Nesse episódio 109 lá eu deixo algumas orientações de como fazer até um CRM de bolso simples pra caramba, não tem desculpa para não fazer, tá. E inclusive eu tenho até estudado outras coisas mais simples ainda. Uma hora dessa eu vou vir aqui contar para vocês. Eu tô colocando em prática aqui com algumas pessoas, que eu gosto de testar aqui, de fazer o negócio funcionar na prática, e aí eu trago aqui para contar para vocês um outro ainda. Mas enquanto isso, por favor, já fique aqui atento e faça o seu dever de casa bem feito, ou seja, faça as suas anotações, traga para dentro da empresa, traga para a sua gestão da sua carteira de clientes e para permitir que o seu gestor faça isso junto com você também, traga informações. A gente não trabalha, meu povo, sem dados, sem informações, não dá para trabalhar vendas assim. Então, a única coisa que eu vou te pedir hoje é para você criar o hábito, o costume de anotar informações a respeito do seu cliente. Informações que sejam estratégicas, informações pertinentes ao negócio dele, tudo bem, informações mais técnicas, né, agronômicas ou sei lá, né, se você tiver numa outra área de atuação e aquelas informações técnicas dentro da sua área de atuação, mas deixa eu te falar uma coisa, cada vez mais está sendo importante a gente observar detalhes que são importantes. Detalhes como, por exemplo, nas suas interações aí com seus clientes, o que ele te conta, o que cada cliente te fala a respeito daquilo que é um interesse dele sobre algum assunto, ou aquilo que é uma dificuldade que ele está passando no dia a dia dele, e às vezes é uma dificuldade que você não vai resolver com os seus produtos ou com as suas soluções, tudo bem, mas o que você pode pegar disso para você entender a respeito desse cliente. Às vezes, de imediato, você não consegue nem pensar em alguma coisa que você possa contribuir com ele, que você possa somar, às vezes, de levar uma informação, mas se você anota, é muito mais fácil depois você resgatar isso e aí sim criar estratégias ou buscar alguma forma de ajudar seu cliente ou de levar algo interessante para ele, né. Às vezes está aí precisando puxar um papo com o cliente para falar a respeito de um pedido, de uma negociação que vocês estão aí parado com ela aí, e a oportunidade está aí na sua mão, estaria na sua mão se você estivesse anotando as informações aí daquilo que vocês conversam. Teria assunto para puxar aí, ó, muito fácil se você anotasse. Então, faça esse dever de casa e anote essas informações. O CRM, eh, tanto para você fazer a gestão das suas vendas, gestão da sua carteira de cliente, quanto para você planejar algumas ações específicas com seus clientes. Vai ser importante para você analisar dados aí, daqui a pouco quando você tiver um histórico aí de anotações, vai ser importante às vezes de usar junto com o BI da empresa, para fazer levantamentos aí, para você criar grupos de clientes. Gente, tem muita oportunidade e que tá ficando aí, ó, solta, porque simplesmente a gente quer fazer o batidão do dia a dia, mas a gente não para 2 minutos depois de atendimento de cada cliente, que é o suficiente para anotar aquilo que conversou com ele, para mandar um áudio para você mesmo que seja, tá. Mas salve essas informações aí, vai por mim. E eu já que eu já falei de detalhes aqui, tem um outro ponto que é relacionado justamente a isso que eu trouxe aqui para a gente falar, de atenção aos detalhes. Tanto os detalhes que um cliente te fala na hora que você faz uma visita, na hora que você conversa com ele pelo WhatsApp ou por telefone, quanto detalhes da sua negociação, a postura que seu cliente está. Então, na hora que você observa ali, ó, o jeito que ele está olhando para você, em qual parte do que você falou ali com ele, daquele monte de coisa que você está falando aí da parte técnica, ou de condição de pagamento até, na hora que você está negociando com o cliente aí, tem alguns momentos que ele te mostra, o olhar dele está mais atento, ele te dá sinais de que ele está interessado, né? A pessoa às vezes está lá encostada, está lá sei lá, de braço cruzado, não tá nem aí, e aí de repente você fala uma coisa, a pessoa abre um pouco assim, abre a expressão, abre solta os braços, ou ela chega mais pra frente na cadeira, ela tá te mostrando que ela tá interessada. Em qual ponto foi que você estava ali falando, que ela mostrou esse interesse? Presta atenção nesse detalhe, porque aí, nesse ponto que despertou o interesse do seu cliente, é aonde está a venda. Tá ali guardadinha, tá parada esperando você frisar um pouco mais esse ponto e parar de falar de um monte de outras coisas aí que você acha que tem que falar ou que você quer contar, e se você foca nesse ponto aí que o seu cliente interessou, aí sim você fecha uma venda. Então, esses detalhes,
de informações sobre o cliente que você coletou lá, usando o CRM de alguma forma, os detalhes dele, que ele te mostra no dia a dia ali, né, nas ações dele, nas expressões dele, também as coisas que ele te fala ali, que ele te manda mensagem, as necessidades dele, né. E a gente tem muito, em vendas e em negociação, a gente fala muito sobre escuta ativa, né, que é você conseguir de fato interagir com esse cliente, prestar atenção no que ele está te falando, muitas vezes até não só prestar atenção, não só ouvir, mas como também saber perguntar algo mais, algo que esteja mais relacionado àquilo que ele está te falando, mas também aquilo que você precisa que ele pense a respeito, né, para gerar consciência. Eu explico isso muito passo a passo quando eu faço algum tipo de treinamento, que eu consigo mostrar ali no detalhe. Quem sabe a gente grava um dia, né, um episódio do Agroevenda sobre isso, mas estude sobre isso e busque sobre escuta ativa para você entender o que que é você se conectar de verdade, assim, com o seu cliente, para que você consiga gerar mais resultado para ele e gerar mais vendas para você. Então, tem muito ouro aí que está guardado, mas que não tá tão escondido, tá. A gente fala assim: "Ah, porque tá bem escondido ali essa possibilidade, essa oportunidade", não tá escondida nada. Tá aí escancarada muitas vezes e a gente não tá prestando atenção. Então preste atenção para não perder essa oportunidade. Tem mais uma coisa bem interessante relacionada a isso, e aí eu vou trazer aqui o que eu falei, que é o exemplo de uma produtora que me falou uma vez, tá. E esse ponto que eu quero trazer aqui para falar a respeito disso é de follow-up, você tem que ter um follow-up efetivo. O que que é follow-up, Miriam? Não entendi nada, nunca ouvi falar essa palavra. Follow-up é acompanhamento, só guarda isso. Acompanhamento do quê? Acompanhamento do seu processo de negociação com o seu cliente. Para quem trabalha fazendo uma venda online, para a galera que está, por exemplo, no telefone fazendo vendas ou ali no WhatsApp, muita gente de redistribuição trabalha assim, inclusive, vamos dizer que, ó, bem entre aspas, tá, entre aspas, mais fácil, porque a pessoa ela já tem normalmente um sistema na frente dela aberto, que ela tem uma pipeline, ou seja, ali uma linha ali aonde ela vai acompanhar o processo dela de vendas. Então, o que que é essa linha, essa pipeline? Ela tem ali, vamos dizer que um sistema aqui e na frente dela ela começa com a primeira, sei lá, o primeiro tópico, vamos dizer que para essa empresa seja abordagem. Então ela tem abordagem, depois que ela fez a abordagem, ou seja, que ela conversou com o cliente pela primeira vez, ela vai para um próximo tópico e ela leva esse contato ou anota que esse contato está lá no próximo passo já, que já é um passo de apresentação da sua empresa, dos seus produtos, dos seus serviços. Depois pode ter um outro passo ainda, que às vezes vai ser relacionado à apresentação de proposta, porque né, no outro anterior, se você só se apresentou, você entendeu as necessidades do cliente, aí sim você vai fazer um contato com ele para você apresentar uma proposta. Depois tem um outro contato com esse cliente, que é para você ver se ficou alguma dúvida nessa proposta ou já entrar mais em negociação. Depois tem um outro que é um de fechamento. Pode ser que a gente tenha muitas etapas assim e às vezes mais ainda dentro desse processo de vendas, tá? Então só para exemplificar pelo menos aqui, para ficar um pouquinho mais claro o que eu estou falando, né? Esse cliente que você começou a conversar com ele, que você fez a primeira abordagem, quantas vezes imagina que você conversa normalmente com um cliente até você conseguir fazer o fechamento? Muitas vezes. E aí a gente só entende como é o nosso processo de venda se a gente registra isso em algum lugar, né? Se a gente tem um sistema, um aplicativo, algum lugar para fazer um acompanhamento e entender que quantas vezes eu converso com esse cliente, eu entro em contato com ele até que eu consiga fechar uma venda. Só que a gente acha que isso é só para quem está fazendo venda online e não é, tá? Dá para a gente usar isso no nosso dia a dia também e fazer pelo menos um acompanhamento, quem está rodando campo aí, mais simples, que seja, que é você salvar na sua agenda ou ali no seu celular, ali fazer ali o que eu chamo de CRM de bolso, faz também uma anotação de acompanhamento. Coloca a data que você foi no cliente, o que que você conversou com ele, foi presencial, foi no WhatsApp, foi uma ligação, explica ali, escreve como é que foi esse contato com esse cliente e o que que vocês conversaram.
quanto que vocês caminharam um pouco mais aí nesse processo de seja dele te conhecer, né, de construção de relacionamento, ou seja, às vezes já de negociação, só que se você não faz esse acompanhamento, e foi isso que a Letícia me contou, que foi essa produtora, você perde oportunidades que estavam na tua cara, assim, ó, na mão, ali, pronto para tirar o pedido, e você perde oportunidade. Eu não vou te contar o que que a Letícia me falou não, tá, mas eu vou te adiantar só, eu vou te deixar um spoiler, assim, ó, para você ir lá e ouvir o episódio 48, que foi que eu conversei com a Letícia. É um episódio super gostoso de ouvir também, foi um bate-papo ali, a gente falou de sucessão, maternidade, empreendedorismo também. Letícia foi caloura minha na UFV e ela depois aí teve uma trajetória muito bonita pela frente. Eu não vou contar aqui pra vocês tudo não, tá. Eu quero que vocês escutem esse episódio 48 pra vocês ouvirem dela, porque tem um momento que ela fala: "Miriam", ela é produtora hoje também, né, produtora de café, e ela fala: "Tem vendedor que já veio aqui, fez isso, isso e isso". E eu fico vendo o quanto que eles perdem oportunidades, ela conta, gente, ela conta a história. Eu vou deixar vocês ouvirem lá, tá. É um episódio que tá só em áudio, né, agora que a gente tem vídeo aí, a partir do episódio 100 que a gente tem vídeo, mas vai lá nas plataformas de streaming que você vai achar esse episódio 48 e vai fazer muito sentido para isso que eu falei aqui, de fazer esse follow-up, esse acompanhamento de cada cliente. Olha, imagina aí, eu tenho certeza que se você rodar, por exemplo, o seu WhatsApp aí, e tiver calma para você ir olhando com devagar, aí pegando aí, você vai achar contatos que você fez com clientes, assim, ó, há um mês atrás e você não lembrou de retomar esses contatos. O que que é isso? Não teve follow-up, ou seja, você não fez acompanhamento, tem dinheiro na mesa, a oportunidade está aí, ó, na sua cara para você continuar essa negociação. Às vezes você até já perdeu, porque já passou alguém na frente mais esperto, foi lá e vendeu para ele, e você simplesmente porque não mandou mais mensagem, não ligou para esse cliente, você perdeu uma venda. É sobre isso, tá, meu povo? Então, faça esse acompanhamento, faça esse follow-up. Tentei trazer de uma forma mais rápida, mais simples aqui, né, dentro que encaixado dentro do episódio, mas para você começar a pensar a respeito disso, para você te levar isso para dentro da sua empresa também, discutir como é que vocês podem implementar um processo de follow-up. E sempre que eu penso em implementação, só para até dar uma dica para quem fica aqui, às vezes, querendo levar isso pra prática, né, muita gente me manda mensagem falando: "Miriam, eu escuto os episódios do Agrovenda e já fiz muita coisa através deles e tal, fico muito feliz de saber, então eu vou deixar mais um direcionamento prático aqui sobre follow-up. E sobre todas essas ferramentas que eu falei, já citei CRM, né, aqui, faz de um jeito simples". A grande dificuldade que as pessoas hoje têm no agro para ter resultado com alguma coisa, para conseguir implementar uma ferramenta que vai trazer muita gestão e muitas vendas e muito resultado, a grande dificuldade é: busca algo complexo. Fica aí querendo contratar um software aí caríssimo que demora para ser implementado, que as pessoas que estão ali não acostumaram a anotar nada, às vezes não tem um relatório de visita, não tem algo simples sendo feito e quer fazer o muito complexo, não consegue fazer. Gastou um dinheirão, gastou muito tempo, sabe. Eu pelo menos a vida inteira que eu fiz consultoria de campo muitos anos, faço hoje em empresas no agro, sempre eu busco a forma simples. É o simples, é o nosso arroz com feijão ali, sabe, é um lugar onde a gente tenha perguntas fáceis de responder, sabe, que a gente clique sim ou não, ao invés de ficar respondendo, escrevendo tanto texto. É facilitar a vida do vendedor, para que a gente consiga fazer o negócio rodar, ter as informações dentro da empresa e usar, então, as informações para a gente fazer gestão, tá. Então pensa no simples, pensa em possibilidades simples aí para implementar. Tem mais 2 pontos aqui que eu trouxe para a gente discutir, que são 2 pontos que trazem muitas oportunidades de vendas. Então, o penúltimo aqui, não sei, né, que é o ponto que eu vou dizer agora, está relacionado a estudar e se capacitar constantemente. A gente precisa ter, assim, uma mentalidade e uma, sei lá, uma cultura talvez, assim, maior, sabe, no nosso país, de estudo. E tem pesquisas, inclusive, que eu vi agora recente, que me deixam muito preocupada, porque eu vejo o quanto que o Brasil está muito atrás de muitos países. A gente tem um ranking que eu vi agora esses dias, até aproveitando aqui para te dizer, que é um ranking que mostra o quanto que as pessoas adultas estão ali suscetíveis
a ouvir algo, ou ler algo que seja, né, na internet que não é verdadeiro e acreditar naquilo. E o Brasil é um dos países que onde as pessoas mais acreditam nas fake news aí, né, nas mentiras e nas coisas que estão sendo ditas aí online. Olha isso, é um dos países, numa lista extensa de países aí que as pessoas são enganadas mais facilmente. Meu Deus do céu, gente. E aí até o post era comparativo, com o que existe hoje de leitura, de hábito de leitura no país. E o Brasil, no hábito de leitura, é um dos que está lá no final, assim, dos últimos do ranking. Então a gente não estuda, a gente não tem costume de ler, a gente não tem costume de estudar não é só leitura mesmo de livro, tá, gente? Estudar ou ler, que eu falo, e está muito relacionado a muitos outros pontos. Está relacionado a você estudar algo lendo através de uma informação que tenha, veracidade, que seja um espaço confiável ali, então assistir ou acessar canais que sejam confiáveis para trazer informação, tá até em rede social, isso é importante. Inclusive essa pesquisa eu tive acesso pelo Instagram, de uma pessoa que eu sigo, que eu gosto e que, enfim, fala sobre N assuntos ligados à tecnologia e trouxe esse assunto. Então, é uma pessoa que eu já sei que divulga conteúdo de qualidade, que eu sei que vai trazer algo que é verídico, que ao invés de não vai ficar, né, inventando fatos, que vou até ler o nome dele aqui, Arthur Igreja, tá? Gosto muito do trabalho dele. Então só para trazer essa informação um pouco aqui para a gente pensar a respeito, sabe, no quanto que a gente precisa sim ficar mais atento à nossa evolução constante. E o que que é a nossa evolução constante? Estudar. Estudar pode ser através da internet, mas por favor busque os confiáveis, né? Pode ser através de um livro que você vai ler, pode ser através de um podcast que você vai ouvir, né? Quem está aqui ouvindo esse podcast nesse instante e prestando atenção e vai colocar em prática já é uma forma de estudo, já é uma forma de evolução. O que não dá é para ficar parado completamente, né. Então, aproveita aí, ó, manda esse episódio aí para mais gente aí para ajudar, contribuir com seus amigos aí na evolução deles. E aí eu vou trazer uma coisa que é bem importante. Por que que esse estudo e essa evolução contínua são importantes para você não perder oportunidades? Primeiro, porque te diferencia no mercado, e o que a gente mais hoje precisa é de pessoas que falem de assuntos diferentes, que tenham um repertório maior, que não saibam somente sobre o conteúdo técnico, muito importante sim, mas que saibam mais sobre negociação, sobre como entender o perfil dos seus clientes, sobre ferramentas para fazer relacionamento com o cliente, para se conectar com as pessoas. Então, estudar mais sobre todo o processo comercial, cada vez mais vai ser um diferencial para as pessoas. E ainda a gente está muito devagarzinho no agro, gente. A gente está muito assim, a passos de tartaruga ou de lesma, sei lá, sabe, assim, muito lentos em relação ao que a gente já podia ter de evolução comparado e com o que a gente tem também de tecnologia no campo, né, que a gente está aí, como uma das grandes referências nacionais em produção e tecnologia para ter produtividade, para cuidar do meio ambiente, não sei o quê. Aí a gente olha aqui quanto que as pessoas estão se capacitando dentro da área comercial, muito pouco, né. Olha quanto a gente investe, cada empresa hoje investe para desenvolver um produto novo. Vamos pensar aí um insumo mesmo aí de qualquer indústria que seja. Olha o quanto que existe de tempo, de energia e de grana para desenvolver um produto. Depois o tanto que existe de também de investimento para o marketing. Então, desde criar o rótulo, como que vai ser a comunicação desse produto, realmente colocar o produto no mercado, divulgar aí a marca, fazer um monte de evento para divulgação do produto, um monte de ação de campanha. Olha o quanto que investe nisso. E aí a gente olha assim, ó, quanto que está sendo investido para capacitação das equipes comerciais. Muito pouco, quase nada se a gente compara, e olha que absurdo, né, a gente pensar que quem vende esses produtos aonde existe tanto investimento aqui para ele ser desde que ele for criado até para ele ir mais para o mercado, e a gente está investindo um pouquinho só aqui para essas pessoas que estão levando esse produto adiante, que estão lá representando esse nome lá na frente. Então busque você, se a sua empresa não está buscando, fica esperando não, tá. Eu fico
aqui contando esses dados e fatos aqui, para despertar todo mundo aqui, para que a gente fale mais sobre isso, para que a gente leve isso para dentro das empresas e fale isso com os gestores, mas para que você também, cada profissional que esteja aqui ouvindo, busque também. E aí busque evoluir, crescer constantemente. E tem mais uma coisa que a gente às vezes fala meio separado ou não fala sobre isso, quando a gente fala sobre desenvolvimento e evolução contínua, que é o ambiente. O ambiente onde você vive, as pessoas que você mais convive aí, elas realmente elas representam muito do que você é. Se você convive com pessoas que estão o tempo todo se atualizando, que falam de assuntos diferentes, você também vai estar em movimento. Não tem como você estar num ambiente onde todo mundo está crescendo, evoluindo, e você está ficando para trás, não fica, sabe? Ou as pessoas te puxam ou você fica para trás. Então, estar em um ambiente onde as pessoas têm mentalidade e atitude de pessoas que estão crescendo e evoluindo, vai fazer toda a diferença para você. Uma mentoria, por exemplo, pode fazer toda a diferença. E assim, nem vou dizer aqui que eu não vou falar sobre a minha mentoria, porque é o que a gente tem ali de grande riqueza, é o contato e a troca entre os colegas. É o tanto que as pessoas ali que estão na mentoria de vendas, também quem está na mentoria de gestores, o quanto existe de troca de experiências, um ajudando o outro. E o quanto que a dúvida de uma pessoa ajuda a outra que está ali ouvindo. Então, busca, a partir de agora, continuar a sua evolução, colocar mesmo aí velocidade e continuidade nela e, junto com isso, procure estar em ambientes onde as pessoas estão evoluindo. Se fizer sentido para você, inclusive, a nossa mentoria, tem um link aqui no descritivo para você falar aqui com a gente e a gente vai marcar um dia para te explicar a respeito do que a gente faz, tá? E para a gente ir para um último ponto, dentro de todo esse conceito aqui, de todos esses passos importantes, para você que não quer mais deixar dinheiro na mesa, não quer mais ter essa sensação de que está passando oportunidade assim, ó, na tua cara e que você está perdendo, né? Esse ponto aqui, para você que ouviu até agora, vai fazer toda a diferença. Análise e ajuste de estratégias de forma contínua. O que que é isso? Tudo que eu falei que até aqui agora. Vamos recapitular juntos até? Ó, falei aqui sobre priorização e gestão de tempo. Falei sobre o uso de ferramentas de CRM. Falei sobre atenção aos detalhes. Um follow-up efetivo. Falei aqui de treinamento, desenvolvimento contínuo e sobre ambiente, né? E esse último aqui, análise e ajuste de estratégias também de uma forma contínua. Por quê? Além de eu te dizer que é importante você analisar aquilo que você teve de resultados nos últimos tempos e de clientes que você teve contato anteriormente, pode ser na última safra, no último ano, no último mês, né? O seu último período importante aí, busca com quais clientes você teve contato. E se você tiver um sistema mais fácil ainda, né? Se não tiver, vai lá no sistema só onde você teve as vendas, que é o sistema da empresa, às vezes o RP, ou então pega também junto com isso as suas mensagens de WhatsApp, dá uma resgatada, vai tomar um tempo aí, mas vai ser um tempo extremamente estratégico para você entender o que que você fez lá atrás e que você precisa fazer de novo. Às vezes tem cliente que você atendeu antes lá e que daquela época não comprou, mas que agora pode comprar, ou cliente que você vendeu ano passado no último período aí e dessa vez você esqueceu de falar com ele, até hoje não falou, acontece demais, tá? A gente atende às vezes, é diferente um pouco assim, ó, quem tem a carteira de cliente muito pequena porque atende grupos muito grandes, então às vezes a pessoa tem 5 grupos só que ela atende ali, mas a gente tem gente que tem carteira com 50, com 100, com 200 clientes, até mais, já vi. Então, se você não estiver atento para analisar o que você fez lá no passado e até para quem tem poucos clientes, né, mas é uma gama de informações enorme que a gente tem para lidar o tempo inteiro. Então observa isso, analisa os seus números de trás, analisa o que que você tem de número para frente para você criar suas estratégias e cada vez mais que você fizer uma análise e uma revisão de tudo que você tem feito, até de toda essa linha aqui, ó, de estratégias que eu trouxe, aquelas que você já usa, pensa em como que você pode melhorar cada uma delas, sabe? É pensar em melhoria contínua, meu povo. E é só assim que a gente para de perder as oportunidades e a gente aproveita todas essas oportunidades para a gente gerar muito resultado na vida de muitas pessoas, que é isso que a gente faz com o nosso trabalho, né? Espero que é assim que você seja assim que você faz e seja assim a sua visão a respeito hoje do que você entrega para os seus clientes, né? Que seja
impactar positivamente a vida deles, e é assim que a gente também gera resultado na nossa vida, que a gente impacta positivamente a nossa vida, que a gente colhe resultados aí do nosso trabalho, né, que a gente, recebe aí as comissões e também que a gente consegue continuar no mercado, continuar crescendo, é assim, através de estratégia, né. A gente precisa ser intencional, a gente precisa ser estratégico, precisa também ser muito verdadeiro sempre nas nossas relações, inclusive relações comerciais sim, né. Então, eu espero que de tudo isso que eu disse aqui hoje, tenha ficado aí boas sementes para você já colocar em prática. Escolhe pelo menos uma aqui hoje e já leva para ação essa semana para você colher resultados. Se tiver algum interesse em participar da mentoria ou quiser saber como é que funciona, clica aqui no link do descritivo para falar com a gente. Tem todos os episódios de referência também que eu falei aqui no descritivo. É só clicar aqui embaixo e clica também para seguir a gente, para compartilhar esse episódio. Vai lá no Instagram, no xavier.agro, e me fala o que que você achou daqui de hoje. Eu gosto bastante de bater esse papo aí com vocês. Eu espero que você colha muito resultado através desse episódio de hoje. E eu te vejo por aí, fora da porteira.